Pessoal, seja bem-vindo para mais uma aula. Nosso objetivo aqui hoje é anonimizar dados. Só que eu quero fazer isso de forma automática. Deixa eu já compartilhar minha tela para que você possa entender. Aqui meu objetivo é, a pessoa vai colocar uma planilha qualquer aqui, vai selecionar a forma que ela quer anonimizar e vai conseguir fazer o download já desses dados anonimizados. Bruno, para que serve isso? Mano, você está trabalhando numa empresa, vai ter algum teste, ou vai ter você tem que enviar dados, você tem que ser até LGPD. Tem N formas de acontecer isso. Fazer teste de sistema é muito comum. Vocês vão contratar alguma empresa terceira, aí tem que passar dados para ele. Você precisa anonimizar. Só que uma coisa que eu não gosto é que fique restrito ao Bruno. Ou seja, fique restrito a você. Delegue, saiba delegar. Não seja aquela pessoa herói que quer fazer tudo ao mesmo tempo. Porque vai ter um momento que não vai dar certo. Então, nosso objetivo é criar uma aplicação no Streamlit. Você já sabe, se você assistiu lá a nossa segunda aula de projetos, como subir para o GitHub. Aqui não tem nada demais no sentido que, se eu compartilho isso daqui no GitHub, qualquer pessoa pode utilizar e não necessariamente eu estou colocando dados sensíveis aqui, porque a pessoa vai fazer download e nada fica gravado. Então eu posso utilizar normal. Então eu vou fazer browser files, peguei esse dado saúde e ele vai me mostrar aqui, ó. Eu tenho nome, especialidade, convênio. Não tenho dados sensíveis aqui. Mas bora supor que eu quero esses três aqui, paciente, especialidade, convênio, quero anonimizar. O primeiro, eu vou usar a metodologia hash. Aqui vai ser SHA-256. Por default, quando a gente for fazer, eu vou falar um pouquinho mais para você. Vou anonimizar o paciente. Aqui, na coluna, ele vai ser para números. Então, bora pegar valor. Então, coluna máscara valor, ele vai mostrar os primeiros dígitos e o restante ele vai anonimizar. E o último é randomizar. Então, bora dizer que eu quero randomizar o convênio e vou pedir para anonimizar esses dados. Então, o que é que ele fez? O primeiro, utilizando a metodologia hash, ele me deu aqui os dígitos. O segundo, usando o convênio, foi de forma aleatória. Ele botou qualquer coisa, de forma randômica. E o terceiro aqui eu pedi para mostrar só os três primeiros dígitos. Quando é que isso se aplica? E você vê muito no mercado quando você está falando de CPF. Quando você está falando de um documento específico em que vai identificar uma pessoa. Então, a ideia de anonimizar é que essa pessoa, se esses dados vazarem por algum motivo, alguém fez o download, alguém achou, não consegue pegar essa linha, essa observação e ligar diretamente a uma pessoa. Nosso grande objetivo de anonimizar é isso, e isso é muito comum e necessário no mercado para atender até a LGPD. Beleza, vamos para o código. O que é que eu vou precisar para fazer isso aqui? String, você já sabe. Pandas, hash label que a gente vai utilizar. Handle, string, io. Beleza. Io, para a gente fazer o botãozinho, string, para a gente trabalhar com string. Handle, para a gente fazer randomizar. E aqui é o que a gente vai utilizar para usar a biblioteca hash lá, onde a gente vai utilizar a primeira metodologia que teve ali, que a gente vai anonimizar esses dados. Beleza. Para isso, a gente vai criar quatro funções. Primeira parte é um pouquinho mais chata. A gente vai criar essas quatro funções. Beleza. Primeira coisa, def. Vou chamar, toda vez que eu criar uma função, boto um def. Vou colocar anonimizar hash e vou abrir parênteses e meus dois pontos. O que é que eu vou colocar? Vou botar um H aqui dentro. Eu vou pedir para ele informar o meu data frame, df. Eu vou pedir para ele informar minhas colunas, columns, e vou pedir para ele informar um método. Bruno, tem mais de um método? Tem. Se a gente for aqui na biblioteca, ó, hashlib, ele vai mostrar os tipos que tem, como funciona. Cada um a gente vai usar por default esse daqui, o share 256. Share 256. Que ele vai criar, ó, uma chave aqui para os nossos dados na hora de anonimizar. E aí, vou deixar à disposição da pessoa para escolher a forma que ela quer utilizar. Beleza. Então, por default,
Eu vou colocar que é 256, mas lembrando que ele pode escrever qualquer um desses. Show? Então, eu vou botar aqui método, assim que eu vou chamar, igual, deixa eu copiar aqui, share 256. E aqui eu vou começar a minha função. For, vou botar uma coluna e column, ou seja, eu vou pedir a coluna que a pessoa selecionaria, vocês lembrando, não sei se eu, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui eu posso selecionar mais de uma coluna para fazer isso. Então, eu posso, ó, paciente, especialidade, colocar. E veja que são diferentes. Mesma linha, mas diferente a forma de anonimizar ali. Diferente, eu digo, os caracteres, né? E aí, vamos colocar. Então, o que ele vai passar? Na minha DF, que eu coloquei aqui, coluna, ou seja, em todas as colunas que eu selecionar ali, ele vai passar e vai fazer o seguinte: def coluna, as type, garantir que é string aqui, ou seja, eu vou transformar essa coluna em string para poder fazer, e vou dar um apply, que é onde eu vou fazer essa transformação. Faltou um E. Aqui eu vou fazer uma função lambda, x, dois pontos, vou chamar o hashlib, que foi a que a gente chamou aqui, ó, importou. Vou dizer que eu quero new. E o que é que eu vou informar para ele? Método, que é o que a gente já escolheu. É o que pede na função, ó, método aqui. E vou pedir o x.encode. E por último, vou informar que é exadigest. Beleza. Criei nossa primeira função. Minto, falta aqui, retorno def. Pronto. Criei a nossa primeira função. Então a gente já tem anonimizar por hash, que é aquela primeira opção que tem lá. Você pode fazer ou não pode fazer, ou pode não fazer. No caso, você vai dar a opção para o usuário final. Agora a gente vai fazer uma máscara. Def anonimizar. O que é que eu vou precisar passar para ele? Def, meu data frame, as colunas, eu vou precisar passar minhas colunas, e aqui eu vou informar o quantos caracteres eu quero visível. Por default, eu vou botar igual 3. E aí eu vou começar a construir nossa função. Mesma coisa daqui, ó. For def colunas. E aqui eu começo a fazer um outro lambda. Então, lambda x, dois pontos, x, dois pontos, visible, que aí vai ser o número de caracteres que eu quero visível, por default 3, mas vou informar para ele que eu quero que o resto seja asterisco. Eu vou abrir aqui, len, estou contando x menos visible. Ou seja, estou dizendo para ele assim, ó, eu quero que 3 sejam visíveis. 3 caracteres vão ser visíveis. O restante, ou seja, a quantidade de letras ali, menos o meu visible, ou seja, quantos eu quero visível. Se eu tenho 9, 9 menos 3, 6 vão ter asterisco. É isso que eu estou informando para ele. E aí eu quero que retorne o meu DF. Beleza, feito isso, nossa terceira função, são 4. Def, agora eu quero o randomizado. Anonimizar, vou pensar aqui. E aí eu vou pedir para passar para ele def e cols. Só que eu preciso. Dois pontos.
Vou fazer for, copiar isso aqui. E aí aqui, de vez de ser, eu vou até aqui, ó. E aqui eu já vou pôr o ponto apply. Então, lambda também, 3 pontos. Vou informar para ele que eu quero ponto join. E aí aqui eu vou dizer para ele que eu quero random. Ou seja, eu vou randomizar o que eu tenho lá. String. Aqui eu estou informando que eu quero. Ó, quando a gente for olhar aqui, quem foi randomizado, como é que é o convênio, né? Maiúsculo. Então, eu estou informando para ele, uppercase, mais string dígitos k igual 10. A gente voltar cá, vou aumentar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, eu tenho 10 dígitos. Beleza? É isso que eu estou informando para ele. Concluir aqui. O que é que eu vou fazer? Retorno meu data frame. E aí, eu vou fazer uma última função que vai juntar as três. Então, vai ser def anonimizar dataset. Vou abrir aqui o def, vírgula, config. 2 pontos. E aí vou informar para ele, ó, se config hash, então df anonymize, opa, def igual anonimizar hash. Vai ser isso que eu vou falar para ele. E aí eu já vou imputar df, que é o meu data frame, e o config vai ser o meu hash. Beleza? Então o que é que eu vou fazer para os outros? Mesma coisa. Então posso shift alt 2 vezes. Aqui no lugar de hash vai ser mask. Vou chamar. Aqui também. E aqui eu vou substituir por. Ah, faltou lá, né? Vou botar um aqui. Máscara. Beleza. Então, mask aqui. E por último, random, que é o randomizar. Então aqui, random. Vou copiar isso aqui. Colei. Random. E o que é que ele vai me retornar? Meu data frame. Agora, deixa eu já salvar. Vou chamar de anonimizar. Vou pensar que eu vou precisar depois. E aí agora a gente vai fazer a interface do Streamlit. Até agora a gente só fez função. Eu não construí minha aplicação. Então vamos construir. A aplicação, a gente já viu como é. A gente já fez em outras aulas aqui. Eu vou copiar e só vou explicar para ficar uma aula mais rápida. Porque isso você já viu em outras aulas. Não preciso repetir tanto aqui. Mas essa primeira parte de anonimizar não era tão comum. Então, eu vou copiar aqui, vou pular. Ó, o que é que eu estou fazendo? Criando o título, vou anonimizador automático de planilhas, que a gente vai fazer o upload de planilha, upload uma, uma planilha, escolha as colunas e o tipo de anonimização. Vou dar espaço para a pessoa escolher. Quais os tipos que eu estou esperando aqui? Ou CSV ou XLSX, que é de Excel. Agora eu vou copiar o restante do código. Ele é bem curtinho, mas a gente vai falar sobre ele. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Criei o if,
upload, ou seja, vou fazer o upload do arquivo, vou conferir o final dele, ó. É CSV? Se for, eu vou ler CSV. Se não for, eu vou tentar ler em Excel. Se der erro, não vai ser nenhum dos dois arquivos, e aí vai dar uma tela de erro. Posso deixar o erro mais bonitinho aqui? Por favor, adicione o arquivo. Pode. Você já viu isso na outra aula do IPRO que veio. Vou criar um subtítulo, visualização de dados. Ou vou mostrar o meu data frame aqui quando eu fizer o upload. Ou seja, vai ter lá o meu data frame bonitinho. Vai ter minha lista de colunas. Bruno, como assim, ó? Quando eu subir meu arquivo aqui, ele me mostrou minha planilha. É o que eu estou te falando que a gente está fazendo ali. Só que aqui ele já me mostrou as opções de colunas. Como é que eu fiz isso? Com isso aqui, ó. List def columns. Eu não faço isso no Pandas, desculpa, no Python. Eu não consigo ver o def columns ali. Então, eu só estou dando a opção para ele de uma coisa que eu consigo visualizar. Só que aqui eu estou criando para a pessoa só clicar. Ou seja, ele vai imputar a planilha e ele vai escolher as variáveis, covariáveis, as colunas da planilha dele. E aí, beleza. Então, eu tenho o multi-select. O que é o multi-select? Isso daqui. Que a gente criou a caixinha. Colunas para hash, explicando qual vai ser o método. Colunas para máscara. Colunas para randomização. Ou seja, vai ser de forma random. Tem uma configuração aqui para decidir para qual foi que ele escolheu ali. E vou criar um botão chamado anonimizar os dados. E depois que ele escolher as colunas, ele vai clicar aqui e vai ativar. Então, o que é que ele vai fazer? Anonimizar os dados, vai fazer uma cópia do meu data frame para não fazer por cima. Vai ter um ST success, se deu tudo certo, ou seja, arquivo anonimizado com sucesso. Vai ter um subtítulo, pré-visualização dos dados anonimizados. Vou explicar aqui, pedir para ver o head. Esse daqui é o novo data frame que eu criei. Vou criar um buffer para download. Eita. E vou criar um botão para download aqui. Então é o IO, que a gente já trabalhou também lá na aula de ProQV. Por isso que eu estou sendo um pouquinho mais rápido. Não ficou a aula tão grande. E são coisas que você já viu em outras aulas. Pelo menos eu espero que já tenha visto isso. Aqui eu vou fazer o download, vou dar a opção que vai baixar em Excel. E aqui vai ser o label que vai estar na minha planilha. Aqui a gente já sabe que é o estilo dele e o nome da planilha quando for feito o download. Então, se eu der o Ctrl S aqui, salvei. Vou abrir uma nova caixinha e vou pedir, ó, por anonimizar ponto .py que a gente acabou de criar. Ele vai criar aqui do lado, porque o outro eu estou utilizando. Vai me pedir para imputar a nova planilha. Vou escolher a planilha aqui. Dados RH CSV, por exemplo. Ó, quero o salário, randomizar. A máscara eu quero para o cargo. E o resto eu quero para o funcionário. Vou anonimizar. Arquivo anonimizado com sucesso. E aqui eu tenho tudo bonitinho, ó, feito. Máscara. Eu vou ter que. Cargo. Ah, pera. A máscara eu quero o salário. E aqui, randomizar, eu quero o cargo. Agora sim. Salário anonimizado. O cargo anonimizado. E também o funcionário. Cada um por uma metodologia. E ainda posso baixar meus dados que vai aparecer lá no Excel, na sua pasta de downloads, em Excel. Agora, se você gostou dessa aula, já curte, comenta, compartilha com o coleguinha. Fala comigo aqui, Bruno, quero aprender sobre isso, quero falar mais sobre isso, não entendi essa parte. Sinta-se à vontade, me segue também lá no Instagram e bate papo. Estou sempre disponível para a gente trocar uma ideia voltada para a área de dados. Até mais.